Então nós vamos fazer a leitura do Evangelho, que caiu no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Uma das piores tarefas, né? Ou melhores, né? Que nós temos que fazer é amar os nossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo vos tornarei filhos de vosso Pai que está no céu, porque Ele faz o sol se levantar para os bons e para os maus, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois se amardes somente aquele que vos ama, que recompensa tereis nisso? Os publicanos também fazem o mesmo? E saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Os ímpios também não o fazem? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela que dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20. Se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que os amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que o fazem a vós, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis com isso, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas para vós digo: amai vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem esperar nada de volta. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, porque Ele é bom aos ingratos e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como o vosso Deus é. Lucas capítulo 6. É sempre bom a leitura do Evangelho, né? Ela sempre dita as diretrizes do nosso trabalho, no Evangelho de Jesus. E vem muito bem a calhar nesse momento o amar os inimigos. A gente precisa lembrar, na continuidade do Evangelho, ele nos diz que não é para ter com os inimigos o mesmo amor que a gente tem pelo amigo, porque é difícil, ter afeto, ter carinho, mas para a gente não guardar com eles sentimento de ódio, de raiva, de vingança, perpetuando essa rivalidade, né? Então Jesus nos convida a fazer esse raciocínio para que a gente não viva sempre nessa rivalidade, né? E isso denota uma grandeza de alma, saber perdoar. É fácil amar meu amigo aqui, perdoar minha irmã ou meu filho e tal. O que a gente faz mais para os outros? Nada. A gente precisa saber digerir as ofensas que são nos dadas por aqueles que estão em nosso meio, seja no nosso trabalho, na nossa vida social. Isso é muito importante. Às vezes alguém nos ofende, e Jesus já ensinava para a gente, né? Quem agride, por dentro está machucado, está ofendido, isso não dá o direito a ele. Mas ele ensina a gente a dar outra face. Ele exemplificou para a gente isso, né? Se ele não for guia, se ele não for modelo para a gente não tem por que estar aqui hoje. Guia e modelo é para ser seguido, é para ser copiado. O que Jesus ensinava nessa circunstância? Quando ele crucificaram ele, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então perdoa seu inimigo, que também não sabe o que faz. Não perpetue laços de ódio, de raiva, de dissensões.
muito menos sentimento de vingança. Né? O único que sofre com isso somos nós mesmos. Não sei se deveria fazer essa pergunta, mas em Junqueiro não tem esse problema, mas eu vou arriscar. Existe aqui alguém que tem inimigos? Não entendi a resposta. Você entendeu? Ou seja, na nossa caminhada, todos nós criamos novos amigos, novos inimigos, amigos que outrora eram irmãos que andavam lado a lado e hoje, infelizmente, amor e ódio andam juntos. A questão de uma vírgula mal interpretada para que a gente vire a cara ou diga mal de um irmão nosso. E muitos de nós chegamos aqui na casa espírita, eu acho que 99% não acontece, chega pela dor. E é muito fácil a gente ver os irmãos que são inimigos encarnados. Estar encarnado é fácil, a gente bate o olho, já tem aquele sentimento, as carnes começam a tremer, a gente já começa a dar aquela sudorese, já dá ansiedade, e aí a gente já sabe qual é esse sentimento. Já vem muitos pensamentos de vingança, de tristeza, e a gente lembra de situações que nós vivemos, que nos decepcionou, nos frustrou. Quantos de nós não arrasta isso? E agora aqueles irmãos desencarnados, que por direito, assim Deus o permite, que se em algum motivo, em algum momento de nossas vidas, a gente andar torto ou errado, por caminhos duvidosos, e esse inimigo, que hoje não tem mais um corpo, mas está vivo, nos persegue. E agora? As dores e as dificuldades aparecem em nossas vidas e a gente não sabe o porquê. E a primeira coisa, se você encontrar um espírita na rua, procura um centro espírita, né? Porque às vezes a coisa está tão pesada, é difícil dentro de casa, é difícil no trabalho, é difícil a convivência na sociedade, é difícil conviver com outras pessoas. E aí vem aquela irritação da qual a gente muitas vezes nem entende o que acontece. Então nós precisamos, nesse exercício da nossa encarnação, nós precisamos refletir um pouquinho sobre isso, porque chegamos à casa espírita por vários motivos, de várias formas. Mas, quando a gente cai pela dor, com certeza é necessário perdão, seja de um lado ou seja de outro. E quando a gente não pratica o perdão, quando a gente não pratica até com os encarnados, a gente dá a oportunidade para o desencarnado encostar e fazer a ruaça na nossa vida, que em outras encarnações talvez tenha sido nossas vítimas. E hoje nós estamos reclamando porque somos vítimas deles. Então, é um momento da gente parar e pensar no perdão. Perdoar. Perdoe os inimigos. É difícil, a gente sabe que é difícil. Não é porque a gente está falando aqui sobre o tema que a gente tem essa facilidade, não somos seres humanos. Mas falar sobre isso, refletir e sair daqui com uma sementinha no coração, a gente sabe da importância. Porque em algum momento na nossa vida a gente vai estar tão cansado, muitas vezes desesperado, e aí a gente vai lembrar desse momento. Olha, um dia eu estive lá na casa espírita e pedi para perdoar. E a gente, no nosso orgulho, na nossa arrogância ainda, não tem gente aqui arrogante, né, gente? Nem orgulhoso. Não? Então vocês estão curados. Está na hora da gente sair para divulgar o Evangelho de Jesus. E quando a gente aprende, né, para a gente guardar dentro do nosso bolso.
Ele pediu que assim que a gente tivesse esse presente, e assim ele ensinou para os seus discípulos: vá, mostrem tudo aquilo que eu vos ensinei, pregue a palavra, ensine o Evangelho. Né? E muitas vezes a gente chega na casa espírita querendo uma solução. E qual a solução que a gente dá? O Evangelho. Não tem outro caminho. É a reforma íntima, são ensinamentos morais dos quais a gente tira recursos para a gente compreender boa parte daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa no dia a dia. Então as dores, muitas vezes, nós as criamos pela falta do perdão, pelo orgulho, pela vaidade excessiva, por nossa arrogância ainda, muitas vezes, a gente trata as pessoas mal, mas a gente não percebe. Quem bate esquece, quem apanha não. E é hora de reconciliar. No momento que passa o planeta de prova e expiação, a gente sabe da nossa responsabilidade de transformar em um planeta de regeneração e vamos passar uma pequena parte disso. É nossa responsabilidade, sim, fazer a nossa parte e começar dentro da nossa casa. Não adianta a gente ouvir tudo aqui e falar: olha, tudo que ele está falando é para o fulano lá que não quis vir hoje. Não, muitas vezes, está aqui. A gente pode até lembrar: olha, seria bom para o fulano de tal, mas é bom para quem está aqui. Primeiramente porque vocês vieram. Vocês vieram buscar. Vocês estão aqui para ouvir, para aprender. E sabendo que serve para outra pessoa, o ensinamento está em cima. E vai chegar um momento em que isso vai crescer e vai falar: agora é a hora de sair. Aí é a hora de vocês virem para o lado de cá, fazer uma palestra, dar uma orientação, prestar esse serviço caridoso, e quando a gente começa a aprender, é a hora de praticar. Então, veja só a importância de reconciliar com os nossos inimigos. Assim a gente começa a não ser feliz, mas encontrar um pouquinho de paz e equilíbrio para a gente continuar essa encarnação da melhor forma que a gente puder. Pergunta? Não é uma pergunta, é só outro complemento. Eu lembrei de uma frase do Chico, né? Que ele fala: eu prefiro 1000 vezes ser agredido do que ser o agressor, né? E como a gente vai estudando o Evangelho, é um exercício diário que a gente tem que treinar o nosso espírito para começar a perdoar. Não é uma coisa fácil da noite para o dia. É muito difícil a gente perdoar alguém que a gente não tem afinidade, a gente não gosta. Então, conforme a gente vai estudando o Evangelho, vai aprendendo, isso vai começando a amolecer o nosso espírito. A gente vai começando a ver de uma forma diferente. Porque a partir do momento que a raiva é nossa, a agressão física ou verbal é nossa, o problema é nosso, não é da outra pessoa. Sou eu que tenho raiva dela, sou eu que quero magoar, ofender, fazer o que for. Então, o problema é meu, não é dela. E eu costumo dizer que o planeta de regeneração só vai ficar efetivo quando cada um de nós aqui mudar. Porque não é o planeta em si, não é a matéria que tem que mudar. Somos nós que vivemos aqui no planeta, somos nós encarnados que temos que mudar o nosso comportamento, nossas ações, nosso modo de ver as pessoas, porque não existe ninguém inimigo, aqui todo mundo é irmão. Então a gente tem que começar a estudar o Evangelho, começar a colocar o Evangelho em prática e começar a mudar os nossos hábitos e pensamentos. E aí, quando todo mundo tiver com só pensamento de união, estaremos no planeta de regeneração. Muito bem, não preciso falar mais. essa transformação que eles estão falando, o aluno muito bem falou, essa transformação é o que a gente tem que pôr em prática. Não adianta a gente sentar toda semana, ouvir. Você vê quantas vezes os palestrantes chegam aqui: é o perdão, é o auto-perdão, né? É nossa transformação moral. Aí pergunta: mas o que é transformação moral? É isso, é a gente se perdoar, perdoar o outro,
Às vezes a gente ainda nem se perdoou por muitas coisas. Vamos nos analisar e falar, eu fiz o melhor que eu pude, né? E quando a gente começa a aprender um pouquinho, automaticamente você começa a enxergar o outro diferente, porque você já aprendeu e o outro ainda não aprendeu. Então a gente começa a perdoar mais fácil, porque a gente vê várias vezes o Evangelho falado em ignorância. E nós também já fomos muito ignorantes. Ignorantes por não saber, por não termos conhecimento. Hoje, conforme a gente vai aprendendo um pouquinho sobre o que Jesus falava, né? Essas entrelinhas da psicologia, né? Então a gente vai adquirindo esse conhecimento e aí nós não vamos julgar o nosso próximo. Não vamos julgar, mas ele é assim, assim. Não, ele ainda não entendeu somente isso. Ele ainda não teve a oportunidade que eu tive de ouvir a palestra na casa espírita. Eu ainda não despertei a minha consciência. E a gente, cada um de nós, como a gente já despertou, porque a gente já ouviu tantas palestras, a gente já ouviu já leu, estudou tanto. Então é hora da gente começar a pôr em prática, fazer essa renovação na nossa vida. Primeiro com a gente mesmo, aí fica fácil com o próximo. A gente começa a perceber e a entender que a gente realmente não tem inimigo. Cada um está num grau evolutivo. Uns aprendem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. Mas o que Jesus falou? Que todos serão alcançados. Todos vão ter a mesma oportunidade. Vamos para a pergunta? A pergunta é que, na verdade, são 3 perguntas aqui. Nós vamos por partes, tá? A primeira dela diz assim: aumento nos casos de suicídio com menores e no uso de drogas, né? Qual a importância da família que hoje está desajustada devido a tantas tarefas? Como caracterizar hoje a família cristã? Então vamos essa primeira parte aqui: aumento nos casos de suicídio com menores e no uso de drogas. Vamos lá, olha uma palavra que se usou aqui que cabe muito bem: momento de transição. A terra indo de planeta de expiações e provas para um mundo de regeneração. Tudo faz parte de uma programação de Jesus. A Bíblia, no Apocalipse, fala muito bem disso. E por multiplicar-te as iniquidades, o amor de muitos esfriará. O Apocalipse não é um livro que fala sobre o fim do mundo, que vai tocar o terror na terra. Nada disso. O Apocalipse, para quem busca com os olhos que a doutrina espírita nos traz, é uma carta de amor de Jesus à humanidade, dizendo para nós da importância da gente fazer a nossa transformação moral, da gente buscar as coisas de valores mais elevados, de a gente se sobrepor sobre as coisas materiais. Se a gente não fazer isso, não implantar o Evangelho em nós, em nosso lar, aumento nos casos de suicídio por multiplicar-se iniquidades. O mundo está tão desgovernado, é um materialismo desenfreado, um imediatismo. O ter é tão importante, ter para outro, né? A mídia mostrando que o importante hoje é simplesmente ter grana, ter casa, ter carro, ter corpão, ter melhor roupa, ter status, né? Se isso realmente fosse motivo de felicidade, hoje era uma pura alegria, não um mundo de ego, de orgulho, de entorpecentes, desenfreados, de depressão. A gente vê a capa para ver o livro todo que acontece lá. Então assim, Jesus avisou. Tem uma obra maravilhosa ali na biblioteca, de Francisco de Assis. Era João Evangelista, o apóstolo amor, aquele que escreveu o Apocalipse da Bíblia Evangélica. Quem lê o livro Francisco de Assis vai se apaixonar por Jesus. Tamanho amor, tamanho alerta, dizendo para a gente buscar as coisas do mais alto, que haveria progresso. Agora, a transformação, não vai ter terremoto, não vai ter cataclismo, não vai ter fim de mundo.
Todos os abalos agora são morais. Vai mexer na mente, na psique, na transformação que nós somos obrigados a fazer. Ou seja, ou a gente ama, ou a gente respeita, ou a gente tolera, ou a gente não vai suportar o peso das coisas. Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio trazer tudo o que a gente precisava. Uma simples palavra, evangelho. Gente, tem tudo que a gente precisa para ter equilíbrio, para prevenir o suicídio, para harmonizar o lar e a família, para unir pai e filho, mãe e filha, marido e mulher, patrão e funcionário, professor e aluno, aluno e professor, que praticar o evangelho em qualquer instituição, está fadada a fazer aquilo num local de amor. Aí a gente pode. Então, nesse momento de transição, as pessoas estão procurando os valores errados. E o suicídio acaba descambando por um caminho, porque não tem uma base para suportar as provas por quais vem o passado. Segundo, drogas, fuga. Você não encontra aquele amor, aquele caminho seguro, fuga. Bebida, fuga. A gente precisa ter resposta dos nossos porquês, do nosso propósito. A gente precisa entender por que temos pais e mães difíceis. Tem um irmão difícil no lar que a gente não se bica. A gente precisa de resposta para isso, para a gente compreender. A gente fala aqui dos inimigos. Os inimigos estão encarnados no nosso lar também. Aquele ente difícil, porque agora a gente tem que viver com ele, a gente tem que aprender a respeitar, tem que aprender a amar. Ah, mas faz inferno na minha vida. As leis divinas são chamadas causa e efeito, plantio e colheita. Não está nada errado. Deus, por que essa pessoa é difícil? Bom, porque vocês não se acertaram lá atrás, agora tem que viver as mesmas dores, as mesmas dificuldades. Quem sabe assim aprende a se olhar como iguais. Olha só, é a falta dos valores morais que o Evangelho nos traz, que faz da nossa vida um pesar no caminho para o outro de dificuldade. Hoje, com 9 anos de Evangelho, fazendo na casa, fazendo no lar, os problemas cotidianos que lá fora me atormentam, não roubam o meu sono mais. Porque hoje eu sei o propósito dele. Tirar de mim minhas imperfeições morais. Isso dói, viu? Dói. Você é forçado a respeitar uma pessoa que você não aguenta, você é forçado primeiramente a dizer assim, para aquele que te ofendeu mentalmente: Senhor, me ajuda a entender, Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor, não deixa eu ficar com raiva. Olha só, ou então, ai, que raiva, já começa a brigar também. Eu brigo, não tem problema, eu brigo mesmo. E depois, vai o peito, na cabeça, o dia a dia está pesado demais. Eu acho que eu peguei uma energia, eu acho que foi o Espírito. Foi o teu Espírito. Praticou o perdão, praticou a tolerância. Está vendo, gente? Não existe milagre na vida. Os Espíritos já não vão vir mais fazer o nosso caminho. Nós vamos caminhar. E nossos jovens precisam de uma nova luz. Se a gente não fazer isso, Deus não pede para a gente transformar o mundo. Não tem um papel para isso, precisa salvar o mundo, você também, e você também, tem que salvar, não. Ele pede para que a gente salve nós mesmos. Se cada um aqui conseguir ver a importância do Evangelho na sua vida, transforma seu lar. Aprende a respeitar a esposa, e o casal aprende a passar esses valores para o filho, executando. Não que a gente vai ser perfeito. O Hugo deixou claro aqui. É difícil para a gente. Dói, a gente chora, a gente passa a noite sem calma, a gente tem dificuldade com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, mas o Evangelho, ele ajuda a gente a frear esse egoísmo, orgulho, a nossa ira, devolver na mesma moeda aquilo que não é para devolver, é para mostrar outra face, é para quando alguém está em trevas, a gente ser luz primeiro no lar. Quando a gente fazer isso no lar, a gente transforma fora da gente. Se cada um aqui fizer isso, o mundo mudou por si só. Me fez lembrar de uma historinha. Ele está falando de perdoar os inimigos, né? Enquanto ele
estava falando aqui, falou bastante coisa, a gente fica, vou falar tal coisa, ele já falou, vou falar tal coisa, ele já falou. Então, quando fala muito assim, a gente fica sem o que falar, né? Mas eu lembrei de uma historinha de uma senhora de 97 anos, né? Que foi entrevistar ela, perguntaram para ela: a senhora tem inimigo? Falou: não, graças a Deus. Falou: mas o que a senhora faz? Ela falou: morreram todos. Então, fica fácil, né, a gente entender a vida, só para quebrar um pouco o dedo, fica fácil a gente entender a vida do ponto de vista, né, das pessoas. A dificuldade que a gente tem muitas vezes de nos libertar dos sentimentos. Essas questões de família, a gente bate muito nessa tecla e é uma coisa que a gente gosta de falar bastante. Porque a gente vê no dia de hoje, a própria instituição, a família, existem grupos, né? Não importa a gente citar quem, mas é o cuidado que a gente precisa ter, tenta destruir essa instituição, né? Não importa que tipo de família que se monta, mas o importante é que se tenha amor, perdão, respeito, né? Quando a gente entender isso, a gente constrói uma nova sociedade. E essa instituição, infelizmente, ao longo dos anos, que vem últimos anos, tem sido aos poucos destruída. Porque tudo ficou muito fácil, principalmente nos dias de hoje. A casa, se der certo, bem, se não der, separa. Ou seja, a gente já entra com um despropósito. A gente não entra pensando que a gente vai ter dificuldade. Né? A gente não entra pensando que vai ter que perdoar ofensas. Porque o casal, quando está na rua, está só e se encontra para namorar, é uma situação. A gente está bem bom, né? Tudo ali é lindo, tudo ali é um conto de fadas. Quando a gente está debaixo do mesmo teto, impondo vontades diferentes, com cabeças querendo coisas diferentes, num momento diferente, aí começam nossos conflitos. E aí a gente entende como é difícil um casamento, uma união entre dois espíritos afins, né? E ali, se você não constrói esse casamento, essa união com base no amor, você pode ter certeza, não passa de 30 dias, muitos deles que a gente tem visto por aí. Então, assim, essa instituição, ela precisa ser construída de uma outra forma, mais alicerçada, né? Com compreensão do que é essa união. Qual é o nosso propósito nisso? Eu vou me casar para quê? Só para sexo? Olha, se o propósito é esse, eu vou falar que aí acaba a vida. Porque ali começou, ali termina. Porque a gente leva tudo na superfície. E quando passa essa coisa gostosa, que passa, né? Se você não alimenta isso, a vida não tem uma duração muito longa, né? Então, cuidado, a preparação que nós pais, a responsabilidade que nós temos de preparar nossos filhos. Paulinho falou, somos o exemplo. O casal teve um filho, o seu filho está ali, ele está olhando o que você está fazendo. Ele está olhando suas atitudes, por mais que ele não diga nada. Muitas vezes está atrás da porta ouvindo os xingamentos, a falta de respeito que a gente tem visto acontecer. E aí a gente se preocupa, fala: nossa, quantos jovens estão enveredando pelo caminho do suicídio. É verdade. Antes do doente, existe a família adoecida. Todos lá têm algo a fazer, têm algo a produzir, algo a melhorar nesse espírito. Lembrando, é responsabilidade dos pais esclarecer, ensinar, educar e ser exemplo. Não é modificar o filho, porque ele é um espírito individual. E ele veio muitas vezes por uma expiação, uma prova. E nós, pai, mãe, seja lá quem for, avó, avô, que acham que vieram para estragar os netos, cuidado, existe uma grande responsabilidade nisso. Nós temos que ajudar com muita responsabilidade esses espíritos. E é o que não tem, em muitos casos, acontecido.
eles não têm referência nem religiosa. Não precisa ser da A, da B, da C, não importa. Mas nós, como espíritos que estamos encarnados, precisamos de Deus. Ou não? Precisamos. Uma hora ou outra, a gente precisa se agarrar a alguma coisa na dificuldade, no problema, e a gente não encontra a saída, tá? E agora eu faço o quê? Ninguém vai responder ou resolver os nossos problemas. Somos nós mesmos. E aí eu não tenho força, meu Deus, o que eu faço? Já chamou Deus. É ateu. Até no leito de morte, ele pede uma intercessão. Ou seja, no fundo do nosso espírito, nós viemos com essa condição de que tem algo além daquilo que a gente não compreende, do qual nós tratamos dentro das casas religiosas como Deus. Mas muitos, na inconsciência de não compreender o que se passa, nós rogamos a Deus, pedimos ajuda muitas vezes, mas não jogue a Ele toda a responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Então a formação dessa sociedade cabe a nós. Nós separados não somos ninguém. E unidos aqui do jeito que estamos, seguimos fazendo muitas coisas. Recebam orientação, mantenham a casa espírita de pé. Venham, recebo o que eu preciso, enquanto outros vieram para doar. Então, a célula da sociedade, para que a gente possa continuar a vida, e isso nós já descobrimos lá, os homens da civilização, os homens da pedra, quando descobriram que viver em sociedade é bom, porque sozinhos uns lutavam contra os outros. Espera aí, toda vez venho de lá, venho de cá, eu sou obrigado a defender a minha casa. E se nós formos amigos? Se eu tiver a minha família, tenho minha mulher, tenho meus filhos, e a gente se unir, então vamos viver em sociedade, a gente vive melhor. Eu não brigo com você, não mato seus filhos, você não vem se vingar de mim. Opa, é nada, é verdade. Né? Ou seja, nós descobrimos a necessidade de viver em sociedade, de viver em família. E o grupo família é uma célula, onde nós temos para expandir todo o resto. E aí nós vemos a sociedade toda está em desequilíbrio, o povo está se matando, tem bandido adoidado. Ou seja, a gente tem que parar para pensar o que está faltando, o que está de errado, o que eu posso fazer, por mim primeiro, depois pelos outros. A gente tem um poder do qual a gente nem imagina, mas temos essa força da mudança, dos ajustes do que está desajustado. Então vamos pensar nessa construção. O que é a família para nós? Qual é o seu propósito junto da família? Receber esses espíritos muitas vezes duros ou espíritos ausentes que temos dentro de casa. Hoje estamos criando alguns zumbis, né? Porque esse negócio do WhatsApp, celular e tudo, você conversa, um está no andar de cima, ele não desce a escada para falar, né? Ele manda mensagem, mais rápido. E aí você entra dentro de casa, aquele silêncio. Você tira o celular, vira aquela bagunça. Ah, eu não aguento essa bagunça. Toma o celular, vai ficar quieto. Ou seja, nós estamos nos ausentando e depois vem a consequência. Não dá para chorar depois. Temos essa responsabilidade. Dói, muitas vezes, pegar o filho, castigá-lo, tirar isso ou aquilo dele e ver o sofrimento dele. A gente não está dando nenhuma receita, tá, gente? Mas é o que a gente muitas vezes ouve dizer da nossa responsabilidade, que devemos fazer para melhorar isso. E aí a gente, quando aprende, a gente repassa. Então, a gente tenta. Nossa casa é um laboratório. Está lá, ó, o fulano lá, a gente assistiu a palestra do Celso, ele falou tal coisa, tem que ser duro com o filho. Poxa, experimenta. É um laboratório.
Você conhece melhor do que ninguém aquele espírito que está lá dentro. Então não espera o sofrimento bater a porta, a dor da fuga da vida, a dor do suicídio, para quem fica e para quem vai. Não dá para a gente viver mais isso. Então tem uma responsabilidade. É hora da gente agir. Tá tudo ruim, né, gente? Mas vai ficar bom. Porque nem o Paulinho falou, a gente está passando por um momento de transição planetária. Assim como a gente está fazendo essa transformação, nós estamos sendo convidados a fazer essa transformação individual, o planeta também está passando por essa transformação. E nós vamos ser um mundo de regeneração, né? Onde a gente já não vai ter tantas mazelas, onde a gente ainda vai ser mais feliz. Mas por enquanto a gente veio de várias encarnações, né? Já evoluímos bastante. E nós somos os trabalhadores da última hora, né? Nós estamos tendo a oportunidade. Nunca antes se ouviu tanto falar em doenças mentais, em transtornos, né? Em psiquiatria, em psicologia. Eu estava lendo outro dia uma matéria, era um psicólogo para 10 mil médicos que se formavam. Hoje a fila é gigantesca porque não dá conta. E tudo isso é porque nós temos muita informação, né? Então por isso nós estamos sendo convidados pelo Cristo para fazer essa transformação moral. E o planeta também vai se regenerar numa nova, a gente vem num lugar melhor, né? E o Evangelho é um guia, né? É um guia para a nossa vida, é um guia turístico, né? Tudo que a gente precisa está aqui. Qualquer ensinamento, o William sempre fala aqui quando ele vem fazer o Evangelho, tem um problema? Abre o Evangelho, faça uma oração, abre o Evangelho, com certeza você vai ter a resposta. A gente precisa criar o hábito de se aconselhar com Deus. Ele é nosso melhor conselheiro. Então, quando a gente tem nosso Evangelho de cabeceira, a gente se consulta com Deus, a gente tem essa intimidade, né, de pedir um conselho, de conversar até com Ele, vai ver como é leve a nossa vida, né, em quem a gente possa confiar, nos dá uma resposta, nos dá um norte, uma direção para a nossa vida. É somente por meio do Evangelho de Jesus. Né? Quem quer falar mais? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Que tem alguma dúvida do que foi falado? Pode falar. Todo mundo entendeu bem? Todo mundo vai se transformar? Todo mundo vai pegar o Evangelho? Gente, isso aqui é uma coisa assim maravilhosa, quando a gente inclui Deus na nossa vida e através da palavra dele que a gente inclui Ele na nossa vida. Né? Porque, como eles falaram, não é porque a gente fala que a gente não tem problema, a gente tem problemas mil. Só que quando a gente tem o hábito, já tem essa conexão com Deus, não é que a gente não vai ter problemas, porque o problema vai ser fácil da gente digerir, porque a gente vai começar a compreender como lidar com ele, sem nos agredir, sem agredir as pessoas, também não ser conformista, mas entender realmente o que é aquilo, o que aquela dificuldade está querendo nos falar. Eu acho que podia falar um pouquinho sobre o Evangelho no lar, né? Uma vez por semana, mesmo dia, mesmo Pode falar, horário. irmã. Porque assim, tem muita gente que trabalha na segunda-feira, não pode vir aqui na Casa Espírita aprender, apesar de que na internet também tem muito vídeo no YouTube ensinando como que faz o Evangelho no lar. Uma vez por semana, no mesmo horário, porque a espiritualidade vai estar na nossa casa naquele horário, então não pode errar o horário, não pode esquecer o dia de jeito nenhum. 25 minutinhos, 30 no máximo, faz uma prece antes, depois abre o Evangelho, lê, medita, de preferência em voz alta, né, a leitura, faz uma meditação. Se tiver mais membros da família, o correto é que esteja todas as pessoas que moram na casa fazendo o Evangelho juntos. Mas se não puder, comece sozinho. Às vezes não. O melhor exemplo é o que a gente pode dar. A gente começa sozinho,
Bate até que Isso, exatamente. E aí a gente vai fazendo o evangelho semanalmente e melhora muito tanto o ambiente da casa como a gente mesmo, porque a gente vai aprendendo. Conforme a gente vai lendo, a gente vai se instruindo. E isso vai ensinando a gente como fazer essa reforma tão importante que Jesus tudo pede, né, para a gente fazer. Como ela falou, às vezes um começando, mesmo que o outro não comece, né, junto, mas com o tempo, e o que vai acontecer? Ali naquele, porque fala, porque a espiritualidade é como nós, gente, trabalha. Então eles têm os horários deles. Então é uma equipe que é designada para esse trabalho. Olha, imagine quantas casas espíritas, quantos hospitais, quantos leitos estão precisando. São equipes designadas, né, de trabalho. Então naquele dia vai aquela equipe espiritual, né, na sua casa, mesmo que você faça sozinho, mas o ambiente já vai mudando, né, a vibração da casa, tudo vai se modificando, né? Um só já vai fazendo essa modificação. Então, o Evangelho no Lar é maravilhoso. Como ela falou, aqui na casa a gente tem os livretinhos que ensina como fazer. E se alguém quiser também no YouTube, né, Paulinho? No YouTube, se vocês colocarem Evangelho no Lar, já tem também vários canais que ensinam e faz junto com vocês. Faz a leitura, bota lá, né? A gente está na era digital, né? Então a gente pode fazer o Evangelho, né? Bota lá, bota um copinho de água, faz a sua oração. Então é guiado até aprender, né? Temos muitos recursos, gente. No momento de fazer. Não tem desculpa, nós temos muitos recursos hoje, né? No momento da gente faz a prece, né? A prece final, a gente lembrar de pedir não só por nós e pelos membros da nossa família, mas pelo nosso planeta, pela nossa cidade, porque toda essa energia, essa vibração que a gente coloca na prece, na oração, isso aí é como uma luz, é como um farol para o planeta, para o lugar que a gente vive. Sim, com certeza. Obrigado, viu, irmão, pela participação. Próxima vez você será convidado a estar conosco aqui, tá? É bom a gente fazer esse rodízio, é bem importante. Né? Uma irmã que, embora agora, por motivo pessoal, está afastada do nosso estudo, mas teve por um bom tempo e você vê. Mas está na quarta. Tá, não, pois é. E tem trazido bastante conhecimento para nós. Você vê que o Evangelho ele precisa entrar. E depois que ele entra, a gente tem a necessidade de falar, né, de pôr ele para fora. Então, num atendimento fraterno, ou numa dificuldade do irmão, a gente consegue, através do Evangelho, dar esse apoio, né, dar essa orientação. E deixa eu só completar aqui a pergunta. E aí, aproveitando a fala da nossa irmã, me lembro de nem Paulinho nem eu ter citado com relação ainda a essa pergunta que questiona sobre as famílias desajustadas em função de ter hoje tantas tarefas, né? Então, aproveitando essa deixa da nossa irmã, a necessidade de fazer o Evangelho. E ontem, por coincidência ou não, nós estamos falando sobre a prece, porque a prece não tem dia, não tem hora, não tem um momento. A gente pode fazer a todo momento, a gente levantar e agradecer, né? Quem que agradece quando levanta? Esse é o nosso café da manhã, é o alimento espiritual. A gente fazer aquela prece, oh Deus, obrigado, eu estou bem, né? Não tive nenhum AVC, não tive nenhum problema durante a noite. Graças a Deus, estou bem, estou levantando, estou com saúde. Mas mesmo quem tem AVC agradece também, né? Sim, não estou desmerecendo não. Né? Cada um leva, carrega a sua cruz. Mas o que eu quero dizer é o despertar da nossa fé. Né? Quando a gente faz as preces, quando a gente faz o Evangelho, quando a gente se dispõe a um estudo dentro da casa espírita, a gente desperta a nossa fé. A gente percebe que algo está faltando. Está faltando alguma coisa. Então o que eu faço se está faltando alguma coisa? Eu tenho que buscar. E essa busca individual. E muitas vezes é a necessidade sim do aprendizado, do conhecimento, dessa busca, dessa conexão com Deus. Que a gente está tão assim, levanta com os cachorros, dorme com os cavalos, né, dando coice para todo lado.
Ou seja, a gente não agradeceu nem o dia, nem o alimento quando a gente senta para comer, né? Inclusive eu tenho alguns momentos que eu tenho que almoçar fora, o pessoal acha que olha para mim e fala, aquele cara ali é doido, porque eu paro, olho para a comida, fecho o olho e agradeço. Quantos de nossos irmãos não têm isso? Não tem o alimento do dia. Quantos? E aí você sai de dentro do restaurante e vê gente fuçando lixo. Né? Enquanto que para nós está sobrando saúde, graças a Deus. Não nos falta o alimento do dia, graças a Deus. O alimento falta o espiritual, que a gente tem deixado de lado. Né, irmão? Tem deixado de lado. Então, precisamos mais ter essa conexão com Deus, essa busca, essa ligação. Isso nos deixa o dia mais leve, feliz. Problemas que talvez a gente fosse enfrentar são desviados do nosso caminho. E a gente fala, olha como é que eu sou inteligente, né? Eu sou bom. E a gente não conta que nós temos os anjos, guardiões e as nossas companhias que estão ali, olha, lendo os nossos pensamentos, olhando por nós, intuindo a gente. Olha, não vai por ali não, vai por aqui. E você desvia o caminho e você não sabe por quê. Então saiba, é a espiritualidade amiga que está ao seu lado, nos auxiliando em todos os momentos.